Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 147 do caderno amarelo do Enem de 2022, ok? Então vamos lá. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção, com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Estão aqui as alternativas. Bom, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui. Olha só, a cozinheira ela tem uma receita base de massa em que uma porção dessa receita base produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Só que a encomenda que ela recebeu é para 150 desses docinhos, mas o principal não é nem a quantidade de docinhos, é porque o cliente que fez a encomenda fez um pedido de que o formato esférico fosse de 4 centímetros de diâmetro, enquanto que a receita base, o formato esférico era de apenas 2 centímetros de diâmetro. E aí vem a pergunta: quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Bom, como nessa questão você está trabalhando com docinhos maciços de formato esférico, então você vai ter que trabalhar com volume de esfera. Volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo, onde esse r é o raio da esfera. Essa é uma fórmula muito importante da geometria espacial, que é a fórmula de volume da esfera. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o volume de massa que é utilizado em uma porção da receita base. Deixa eu botar até aqui RB, receita base. Qual é o volume de massa em uma porção da receita base? Bom, a minha estratégia vai ser a seguinte, eu vou calcular o volume de cada docinho da receita base e como uma porção da receita base é suficiente para fazer 50 docinhos, eu vou pegar o volume de um docinho e multiplicar por 50. Então vamos lá, volume de cada docinho da receita base, 4/3 de π, aí ó, r ao cubo, então eu tenho que ver quanto é que é o raio do docinho na receita base. Na receita base, o diâmetro é de 2 centímetros, mas diâmetro é o dobro do raio, então se o diâmetro é de 2 centímetros, o raio é metade disso, é de 1 centímetro. Então por causa disso eu vou substituir o r aqui por 1. Então vai ficar vezes 1, e como o r está elevado ao cubo, o 1 vai ficar elevado ao cubo. Isso aqui é o volume de um docinho na receita base, mas eu quero o volume de uma porção da receita base. Então eu vou pegar o volume de um docinho e vou multiplicar por 50, porque uma porção da receita base dá para fazer 50 docinhos. Bom, aqui eu tenho 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e 1 é elemento neutro da multiplicação, então eu posso desprezar esse 1 ao cubo aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu nem vou fazer a conta, eu vou deixar aqui, ó, 4/3 de π vezes 50. E vou querer calcular agora o volume de massa que vai ser utilizado na encomenda. Deixa eu botar até aqui um E de encomenda. Como é que eu calculo o volume de massa da encomenda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o volume de massa de cada docinho da encomenda e vou multiplicar pela quantidade de docinhos da encomenda, que foi 150. Para calcular o volume de massa de cada docinho da encomenda, mais uma vez eu vou precisar usar essa fórmula de volume da esfera. Então vamos lá, 4/3 de π r ao cubo. Só que agora eu tenho que ver qual é o novo raio do docinho, porque o cliente pediu que cada docinho tivesse 4 centímetros de diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, então se são 4 centímetros de diâmetro, são 2 centímetros de raio. Então, ó, no lugar de R aqui, eu vou botar o raio que é 2. E como o raio está elevado ao cubo, esse 2 vai estar elevado ao cubo. Esse 4/3 de π vezes 2 ao cubo é o volume de massa de cada docinho da encomenda. Mas aí eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 150, porque na encomenda são 150 docinhos.
Como eu tenho interesse em comparar o volume de massa da encomenda com o volume de massa de uma porção da receita base, seria muito interessante que nesse cálculo aqui aparecesse esse 4/3 de π vezes 50. Ora, mas o 4/3 de π eu já tenho, só está faltando aparecer o 50. Ora, mas eu tenho um fator 150 aqui. Eu poderia olhar para esse 150 como sendo 50 vezes 3. Então, olha só, deixa eu pegar logo esse 4/3 de π, ó, peguei já o 4/3 de π, e vou pegar logo esse 50 aqui, vezes 50. Opa, mas isso aqui é justamente o volume de massa de uma porção da receita base. E está faltando multiplicar isso aqui por quanto? Ó, eu ainda não usei o 2 ao cubo, que é 8, e eu ainda não usei o 3. Então, ó, 8 vezes 3 dá quanto? 24. Então, isso daqui está sendo multiplicado por 24. Opa, então o volume de massa da encomenda vai ser 24 vezes isso aqui. O que é isso aqui? É o volume de massa de uma porção da receita base. Olha a pergunta, quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Ela tem que preparar 24 porções da receita base. É a letra E. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.